Você já quis parecer inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar? Já desejou ter o controle das suas emoções, ao invés de ser refém delas? Já se pegou se importando demais com o que os outros pensam, ou remoendo críticas por dias? E se eu te dissesse que existe um caminho para agir como se nada te incomodasse? Não porque você virou pedra, mas porque virou rocha. Essa filosofia existe, e ela foi criada há mais de 2000 anos. Homens comuns e imperadores a seguiram, e encontraram nela clareza, poder e liberdade. Hoje você vai descobrir as 10 lições fundamentais do estoicismo que podem transformar sua mente e mudar para sempre a forma como você lida com a vida. Fique até o final, porque a última lição é a mais poderosa de todas. Então vamos às lições. Lição 1. Aceite o que você não pode controlar. A vida está cheia de variáveis fora do nosso alcance. O clima muda sem aviso. As pessoas falam o que querem. O trânsito para na hora errada. E muitas vezes você não pode fazer absolutamente nada. Essa é a primeira lição do estoicismo. Aceite o que você não pode controlar. O nome disso é liberdade. Lutar contra o inevitável é desperdiçar energia. Imagine alguém discutindo com o vento. É exatamente isso que você faz quando briga com o que não depende de você. Você não controla o passado, nem a opinião dos outros, nem o resultado de tudo que faz, mas controla como reage a tudo isso. É aí que mora o seu poder. Os estoicos dividiam a vida em 2 categorias: o que depende de mim e o que não depende. Tudo que não depende de você deve ser recebido com calma. Tudo que depende de você deve ser cultivado com esforço. A diferença entre quem sofre e quem é forte está nesse discernimento. Se algo acontece, você para e pergunta: isso está sob meu controle? Se estiver, haja. Se não estiver, aceite. Mas aceitar não é se conformar, é agir com inteligência. Você ainda pode melhorar sua atitude, ainda pode aprender com a situação, mas sem resistir ao que não muda. Você perde força quando luta contra o imutável e ganha paz quando solta. Imagine uma tempestade. Você pode reclamar, pode gritar, pode amaldiçoar o céu, ou pode fechar a janela e esperar passar. A maturidade está em saber escolher a segunda opção. E não pense que aceitar é desistir. É, na verdade, um ato de coragem. É parar de desperdiçar energia e começar a usá-la onde faz diferença. Essa é a base do estoicismo e o primeiro passo para viver como se nada te incomodasse, porque o incômodo só cresce quando você o alimenta e morre de fome quando você o ignora com sabedoria. Lição 2. Domine suas emoções antes que elas te dominem. A emoção é uma força bruta. Ela pode te levantar ou te arrastar para o fundo. Tudo depende do quanto você está no comando. A raiva chega como um incêndio, a tristeza como uma névoa lenta, o medo como um sussurro paralisante. Mas nenhuma dessas emoções é o problema em si. O problema é quando você age a partir delas. O estoico sente tudo isso, mas não é escravo do que sente. Ele respira, observa, escolhe como responder. Responder é diferente de reagir. Reagir é impulso. Responder é consciência. Imagine um copo de água suja sendo agitado. Tudo fica turvo. É o que acontece com sua mente quando você se agita por dentro. Você diz coisas que não queria, faz escolhas que vão te custar caro, e depois vem o arrependimento. Por isso, os estoicos treinavam a mente todos os dias, para que no calor do momento prevalecesse a razão, não a fúria, nem o pânico. Você pode começar agora. Da próxima vez que algo te irritar, não reaja na hora. Respire, saia de cena se puder, escreva o que sente, dê nome à emoção. Estou com raiva, estou ansioso, estou triste. Nomear é o primeiro passo para dominar. Depois pergunte: o que depende de mim aqui? O que posso fazer que esteja alinhado com meus valores? Escolha com base nisso. Você não é o que sente, você é o que escolhe fazer com o que sente. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não é se anestesiar, é ser o mestre do seu próprio barco, mesmo quando o mar está revolto. E lembre-se, dominar suas emoções não te faz menos humano, te faz mais sábio e infinitamente mais forte. Lição 3. Seja indiferente ao elogio e à crítica. Vivemos em um mundo
onde a validação virou vício. Curtidas, elogios, palmas. Todos querem ser vistos, notados, reconhecidos. Mas o problema é simples. Quem vive de aplausos morre com vaias. Os estoicos ensinavam uma verdade dura. Nem o elogio te engrandece, nem a crítica te diminui. Ambos são apenas opiniões, e nenhuma opinião deve ter mais valor do que sua própria consciência. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: as palavras dos outros não devem te mover mais do que o vento. É disso que se trata, firmeza interior. Se alguém te elogia, ótimo, mas isso não muda quem você é. Se alguém te critica, paciência. Também não te define. Você deve seguir sua bússola interna, agir com virtude, viver com integridade. Mesmo quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas age para ser aceita, mas o estoico age para estar em paz consigo. Ele sabe que o mundo é instável. Hoje aplaudem, amanhã ignoram. Então, por que se deixar levar? O elogio pode inflar seu ego, e isso te torna vulnerável. Você começa a buscar aprovação e perde a liberdade. A crítica pode ferir, mas só machuca onde já há uma ferida aberta. Se você se conhece, nada disso te atinge. Não de verdade. Você escuta, reflete e segue. Se a crítica for construtiva, aproveite. Se for maldosa, descarte. Simples assim. E se o elogio vier, agradeça. Mas não se apaixone por ele. Quem se apaixona pelo elogio, vive com medo de perdê-lo. Quem vive com medo não age com coragem. Por isso, seja indiferente. Nem frio, nem arrogante. Apenas centrado. O que importa é sua consciência tranquila, seu caráter firme e sua fidelidade aos próprios valores. O resto é só barulho. Lição 4. Pratique a disciplina todos os dias. Disciplina não é uma habilidade mágica. É uma escolha diária. E para os estoicos, é a base da liberdade verdadeira. Sem disciplina, você é escravo dos seus impulsos, do sono, da preguiça, do apetite, das distrações. Mas com disciplina, você conquista a autonomia. Você faz o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. E isso é poder. O estoico não espera motivação. Ele age com ou sem ela, porque entende que a motivação é instável. Mas a disciplina é uma decisão. Todos os dias você tem duas opções: fazer o que deve ser feito ou arrumar uma desculpa. A escolha molda seu destino. A disciplina começa em pequenos atos: acordar no horário, comer o que nutre e não apenas o que agrada, estudar um pouco a cada dia, controlar seus gastos, manter sua palavra. Tudo isso parece pequeno, mas cria uma base sólida. O estoico vê esses hábitos como um campo de treinamento. Cada ato disciplinado fortalece o caráter, e quando vem o caos, ele está preparado. Porque disciplina gera resiliência, e resiliência gera estabilidade. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Vai falhar às vezes, vai escorregar, mas o importante é não abandonar o caminho. Volte, recomece, continue. A disciplina não é rígida, é persistente, e ela te afasta da escravidão interna. Do depois eu faço, do hoje eu não tô afim, do só mais 5 minutos. O estoico não negocia com a preguiça. Ele a reconhece e segue adiante, porque sabe que cada pequena vitória sobre si mesmo é uma grande conquista de espírito. E no fim das contas, disciplina é liberdade. Lição 5. Medite sobre a morte. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como uma ameaça, mas como um chamado à vida real. Para os estoicos, a morte era uma conselheira, não uma inimiga. Ela lembrava o que é importante e colocava cada problema no seu devido lugar. Pense nisso. Você se irrita com coisas pequenas, se preocupa com o que os outros pensam. Adia sonhos como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas e se hoje fosse seu último dia? Essa pergunta não é mórbida, é libertadora. Ela te ajuda a ver com clareza, te traz de volta para o agora e te mostra que o tempo não espera. Marco Aurélio dizia: você pode deixar esta vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Memento mori é um convite à urgência com propósito. É parar de viver no automático. É cortar o desnecessário e focar no essencial. Você não controla quanto tempo tem, mas pode controlar como usa o tempo que tem. Essa consciência muda tudo. Você começa a valorizar mais as pessoas, a dizer eu te amo sem orgulho, a perdoar mais rápido, a parar de guardar rancor. Você começa a fazer as coisas que importam e a deixar de lado as distrações. Você vive com mais presença, com mais atenção, com mais intensidade.
E, paradoxalmente, é quando você aceita a morte que começa a viver de verdade, não como alguém que está apenas existindo, mas como alguém que está consciente do milagre que é cada dia. Meditar sobre a morte te ensina humildade, ensina urgência e te livra da arrogância de achar que sempre haverá amanhã. Então não desperdice tempo com o que não importa. Você não tem tempo de sobra. Ninguém tem. Memento mori. E haja com intenção. Lição 6. Escolha o silêncio em vez da reação impulsiva. Em um mundo barulhento, o silêncio virou uma virtude rara. Todos querem responder. Todos querem ter a última palavra. Todos querem vencer uma discussão. Mas o estoico escolhe diferente. Ele escolhe o silêncio. Não porque é fraco, mas porque é forte o suficiente para não precisar provar nada. Reagir por impulso é fácil. É instintivo, mas também é perigoso. Uma palavra dita no calor do momento pode destruir um relacionamento, pode acabar com uma oportunidade, pode se tornar uma ferida que dura anos. O silêncio, por outro lado, é maturidade. Ele permite que você pense, que entenda o que realmente está acontecendo, que veja com clareza antes de agir. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E julgamentos feitos com pressa são quase sempre errados. Quando alguém te ofende, você pode reagir. Ou pode respirar, ficar em silêncio, observar. Você não precisa responder tudo. Não precisa corrigir todos, nem rebater cada crítica. Às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Ele desarma o outro e te preserva. Silêncio não é omissão, é autocontrole, é inteligência emocional, é domínio próprio. E mais, o silêncio te permite escutar. E quem escuta mais compreende melhor. O impulso quer vingança. O silêncio busca entendimento. Você não está aqui para reagir a tudo. Está aqui para agir com propósito. Por isso escolha o silêncio, especialmente quando a raiva gritar dentro de você. Porque quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E essa é uma das maiores vitórias do espírito. Lição 7. Transforme o sofrimento em crescimento. Todo mundo sofre. Não existe vida sem dor. Mas o que você faz com essa dor é o que define quem você se torna. Para os estoicos, o sofrimento não é castigo. É um convite, um teste, uma chance de evoluir. Eles não perguntavam: por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntavam: como posso crescer com isso? Essa é a chave. Dificuldades te moldam, te fortalecem, te revelam. A dor expõe fraquezas que você fingia não ter, e ao mesmo tempo, desperta forças que você nem sabia que existiam. Marco Aurélio dizia: o obstáculo é o caminho. Isso significa que o que te atrapalha também te ensina, que o que te fere pode te transformar, mas só se você permitir. Muitos fogem da dor, negam, se revoltam, fingem que está tudo bem, mas o estoico encara, aceita e usa. Ele escreve com a tinta da dor, constrói com os escombros da queda, segue em frente mesmo com o coração partido, porque sabe que não existe sabedoria sem cicatrizes. Você pode se fazer de vítima, ou pode se tornar mais forte. Pode se afundar no sofrimento, ou usá-lo como combustível. Não é fácil, mas é possível. E é justamente quando parece impossível que a transformação começa. Você descobre que pode suportar mais do que imaginava, que pode continuar mesmo quando tudo diz para parar. E a cada dor superada, você se aproxima de sua melhor versão. Não fuja do sofrimento. Use-o. Molde-se com ele e siga mais firme, mais consciente, mais vivo. Lição 8. Viva com simplicidade e propósito. A simplicidade é uma força, mas o mundo insiste em te distrair com excessos. Mais coisas, mais status, mais ambição sem direção. O estoico olha para tudo isso e escolhe diferente. Ele escolhe o essencial, porque entende que quanto mais você acumula, mais você se prende. Mais ansiedade, mais comparações, mais dependência. A verdadeira liberdade está em querer menos. Epicteto dizia: não é o homem que tem pouco, mas o que deseja muito que é pobre. Simplicidade não é pobreza, é clareza, é saber o que realmente importa e deixar de lado o que é ruído. Você precisa de menos do que imagina. Precisa de paz, não de luxo. Precisa de propósito, não de aplauso. Precisa de presença, não de pressa. Os estoicos viviam com pouco, mas pensavam profundamente. Falavam pouco, mas agiam com intenção. Eles sabiam que a vida é curta demais para se perder em vaidade.
Você pode gastar anos correndo atrás do que não precisa para impressionar quem não se importa e acabar esquecendo de viver. Simplicidade é ter espaço na mente, é ter tempo para o que te nutre, é ter foco no que constrói. E é aí que entra o propósito. O estoico vive com intenção. Ele não acorda para sobreviver, acorda para cumprir uma missão, mesmo que seja simples. Ser útil, ser justo, ser melhor hoje do que ontem. Você não precisa mudar o mundo, mas precisa viver de forma que, ao final do dia, possa olhar para trás com honra. Simplicidade é cortar o desnecessário. Propósito é caminhar com direção. E juntos eles criam uma vida mais leve, mais rica e mais verdadeira. Lição 9. Torne-se inabalável diante das adversidades. A adversidade não é exceção, é parte inevitável da jornada. Quem vive esperando uma vida sem problemas vai se decepcionar todos os dias. Mas o estoico vê diferente. Ele não espera a calmaria eterna. Ele se fortalece para atravessar as tempestades. Ser inabalável não é não sentir, é não se deixar dominar, é continuar em pé, mesmo quando o mundo desaba. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, pragas. Mesmo assim, escrevia em seu diário: seja como a rocha contra a qual as ondas quebram. Essa imagem diz tudo. A rocha não impede as ondas, mas também não se deixa levar por elas. Ela permanece. E você pode ser assim. A adversidade vai chegar. Perdas, rejeições, falhas, doenças, críticas. Não dá para evitar tudo, mas dá para se preparar. A preparação começa na mente, na forma como você interpreta os desafios. Cada dificuldade pode ser um fardo ou um treinamento. Você escolhe. Quando tudo estiver desmoronando, volte ao básico. O que está sob seu controle? O que posso fazer agora? Ação simples, pensamento claro. Evite reclamar. Evite dramatizar. Evite amplificar a dor com pensamentos negativos. Respire. Aceite o que é e haja com firmeza. Não é sobre parecer forte, é sobre ser estável por dentro. Ser firme não significa ser duro. Significa ser constante. Se cair, levante. Se falhar, aprenda. Se doer, sinta, mas não pare. A adversidade revela o verdadeiro tamanho da sua força. E quando você supera uma delas, descobre que pode suportar muito mais do que imaginava. Ser inabalável não é dom, é prática. É filosofia viva. É estoicismo na pele. Lição 10. Haja com virtude sempre, mesmo quando ninguém vê. Essa é uma das lições muito poderosa. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo. Mais importante que riqueza, fama ou poder. Mais valiosa que qualquer conquista externa. Virtude é viver de acordo com seus princípios. É fazer o certo mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está olhando. Porque no fim das contas, só você vive com sua consciência. Marco Aurélio escreveu: pare de argumentar sobre como deve ser um bom homem. Seja um. É simples, mas profundo. A virtude é prática. É ação. Não é aparência. Não adianta parecer justo. Precisa ser justo. Não adianta falar sobre coragem. Precisa agir com coragem. Não adianta pregar honestidade. Precisa ser honesto até no silêncio. O estoico não vive para impressionar. Vive para honrar seus próprios valores. Mesmo quando está cansado. Mesmo quando ninguém agradece. Mesmo quando seria mais fácil fazer o errado. Porque ele sabe que seu caráter é sua verdadeira riqueza. Virtude é paciência com os fracos. Perdão com os que erram. Firmeza com os próprios impulsos. E compromisso com a verdade. É dizer não quando todos dizem sim. É manter a palavra. É fazer o certo em silêncio. E quando errar, porque vai errar, é reconhecer, corrigir e seguir com humildade. A virtude não se mede em discursos, mas em atitudes pequenas, repetidas todos os dias. Não existe força maior do que viver com retidão. Você pode perder tudo na vida. Bens, status, até amigos. Mas ninguém pode tirar sua virtude. Só você mesmo. Por isso guarde-a como um tesouro e haja com ela sempre. Mesmo quando estiver sozinho, sob pressão ou em dúvida. Porque uma vida virtuosa é uma vida que vale a pena ser vivida. Se inscreva no canal, assim você recebe ensinamentos toda vez que sair um vídeo novo. Compartilhe para que esses ensinamentos cheguem a mais pessoas.